Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é mais uma edição do podcast Ciência com Impacto. A emissão de hoje, tal como tem acontecido nesta segunda temporada, é gravada na sala que acolhe a reserva visitável da Química do Museu Nacional da História Natural e da Ciência. E o meu convidado de hoje é o professor Alexandre Quintanilha. Professor Alexandre Quintanilha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco. Muito gosto. Vou fazer aqui uma pequena apresentação, não que seja necessário, mas enfim, para os mais distraídos. Alexandre Quintanilha é biofísico, nasceu em Moçambique e frequentou Engenharia Civil na Universidade de Joanesburgo, mas mudou-se para a Física Teórica e para a Matemática. Pelo meio, ainda arranjou tempo de estudar Filosofia e Literatura. Doutorou-se em Física Teórica, ainda na África do Sul, e logo após a conclusão do seu doutoramento rumou para a Universidade da Califórnia, onde se manteve durante 2 décadas. E onde lecionou Fisiologia Celular e Biofísica, e onde também dirigiu alguns centros de investigação. No final da década de 90 regressou a Portugal, ingressando no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Foi até 2010 diretor do Instituto de Biologia Molecular e Celular e foi presidente do Instituto Nacional de Engenharia Biomédica. Foi também presidente do consórcio I3S, já vamos falar de todos estes centros de investigação, I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, e para além de tudo isto ainda integrou o IPATIMUT. É, desde 2015, deputado na Assembleia da República, tendo presidido a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. E hoje é aqui nosso convidado no podcast Ciência com Impacto. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu, se calhar, para começar esta conversa, apesar de parecer um contrassenso, vou começar pelo fim. Vou começar pelo seu trabalho enquanto deputado no Parlamento português. A minha questão é, como é que um cientista de renome, com uma vasta carreira académica, sente necessidade de se envolver na política? É importante a ciência estar representada nesta Casa da Democracia, no local onde as leis são feitas? Bem, eu acho que, se calhar, a resposta mais simples e mais direta é sim. Porquê? Porque eu sempre achei e sempre lutei para que as decisões que são tomadas, que no caso da Assembleia da República são decisões políticas, mas em muitos outros contextos são decisões sobre estratégia, também, que essas decisões sejam baseadas no conhecimento mais atual e mais robusto que nós temos e que não sejam baseadas em opiniões. E, portanto, o eu ter aceito ir como deputado para a Assembleia da República foi, no fundo, para tentar ver se podia influenciar a forma como eram não só redigidas as leis, que são o produto normal daquilo que é o trabalho da Assembleia da República, mas também a forma como elas depois são aplicadas no mundo em que nós vivemos. E atualmente há um exemplo muito específico. Nós acabamos de submeter a Lei de Bases da Política Climática, que é uma lei que é uma proposta neste momento e que vai ter que ser discutida, vai ter que ser aberta a uma discussão pública que envolva muita gente. Os especialistas, o público, os autarcas, os vários ministérios, porque a questão das alterações climáticas é transversal a tudo e mais alguma coisa, e, portanto, a ideia de que uma lei pudesse ser elaborada
baseada não só no conhecimento existente, mas também que essa lei permita que os resultados, à medida que eles forem aparecendo, possa ser integrada na forma como daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos a própria lei possa evoluir, era no fundo um dos objetivos que eu tinha pensado que seria possível. Este exemplo da Lei de Bases da Política Climática é uma ilustração disso. É uma ilustração em grande escala, depois no dia-a-dia haverá uma grande multiplicidade de pequenos exemplos. Sim, e aliás nós teremos que debater. O Partido Socialista não foi o único que apresentou uma proposta de lei, vários outros partidos também apresentaram, e muito provavelmente o que vai acontecer é que vai estabelecer, na sede de especialidade, haver um grupo de trabalho que faça audições, que vá para o terreno, que vá ver na enorme diversidade que existe em Portugal, quais são as soluções que fazem mais sentido, de maneira que seja uma lei justa. Mas a verdade é que esse conhecimento científico já está a partir de incorporado, não é? E essa preocupação está presente. Não é só que já está incorporada naquilo que foi a redação de agora, mas também terá que, à medida que o tempo avança e que houver mais conhecimento, ela possa ser assimilada pela própria lei e adaptações da lei à medida que o tempo vai avançando. Não é? Queria lhe perguntar uma outra coisa, enfim, não sei se em jeito de provocação. Ficou surpreendido com o que encontrou no Parlamento? Ou, colocando a questão de outra forma, entre os seus pares vislumbrou gente sensível à importância do conhecimento científico? Ou esbarrou com alguma iliteracia científica? Eu acho que se calhar podia dizer as duas coisas, não é? Quer dizer, existe da parte de um grupo importante, um grupo relativamente grande de deputados, respeito pelo conhecimento. E eu gostava de dizer, eu gostava de alargar o conceito de ciência para englobar também todo o conhecimento que existe. Nós normalmente usamos a palavra ciência para a biologia, a física, a engenharia. Exato. E eu gosto sempre de pensar que não é só nas ciências naturais, não é? Mas também nas ciências sociais. E o conhecimento nas humanidades também é fundamental. Hoje em dia, cada vez mais, a questão da ética, a questão do equilíbrio, a questão da sustentabilidade, a questão... tem contornos que têm a ver com que tipo de sociedade é que nós queremos construir. E essa sociedade não tem só a ver com os avanços tecnológicos e com a inovação, também tem muito a ver com a inovação que foi social. O acabar com a escravatura, o acabar com as monarquias absolutas, o dar o direito de voto às mulheres, os conceitos de família que hoje existem e de género, são tudo evoluções na forma como as pessoas se olham para si próprios e como querem construir as sociedades em que estão a viver. Portanto, há um grupo, eu diria, as pessoas com quem eu mais me dou são pessoas que não só têm curiosidade pelo conhecimento, como também têm esse conhecimento e gostariam que ele fosse utilizado. Às vezes, na política, como todos nós sabemos, têm que ser tomadas decisões sem ter o conhecimento todo. Aliás, a pandemia que estamos a viver agora é um bom exemplo, não é? Nós somos forçados a tomar determinadas decisões com muito pouca informação ainda sobre muitas características do vírus, muitas características da propagação do vírus. Isso é normal, não é? Quer dizer, Mas, apesar de tudo, os cientistas estão a ser ouvidos, não é? E isso é um passo também importante. Eu acho que isso é importante. Depois pode não se refletir na posição final, mas já pelo menos a sociedade está muito aberta. Eu neste momento até estou algo preocupado, porque acho que neste momento há uma cacofonia, uma demasiada cacofonia sobre a questão do vírus, em que toda a gente tem opiniões, desde os matemáticos até aos biólogos, até aos engenheiros, estamos aos todos médicos, a ser treinadores de os bancada. enfermeiros, um bocadinho, não é? E portanto isso é normal, as pessoas estão com medo, as pessoas querem sugerir soluções, cria da parte do público em geral alguma apreensão. Então o que é que eles sabem? O que é que as decisões são baseadas em quê, no fundo? Mas o público tem que perceber que muitas vezes
são necessárias a tomada de decisão sem ter a informação toda. Claro. E essa decisão tem que ser tomada de maneira que possa ser alterada a curto prazo, se for necessário, e se tivermos a informação. Avanços, exatamente, isso é normal. Não é? Claro. E, portanto, na política, às vezes, os políticos são criticados por não poderem ficar à espera de ter toda a informação para tomarem decisões. Isso é normal e foi uma das coisas que eu aprendi estando lá, não é? No Parlamento. E ele perguntar, nestes anos que leva de deputado e também de presidente da Comissão Parlamentar dedicada à ciência, quais acha que são assim as suas principais conquistas? Quer por aquilo que aprovou, quer por aquilo que eventualmente possa ter bloqueado, não interessa, mas que balanço é que fazia do trabalho desta Comissão? A Comissão de Educação e Ciência foi uma comissão que passou muito tempo... nós não nos podemos esquecer que eu entrei para o Parlamento no fim daquilo que era considerada a época da austeridade, em que foram fechadas muitas torneiras, em que houve uma dificuldade significativa, o próprio financiamento da ciência foi muito afetada. Uns dizem que era necessário, outros dizem que foi exagerado, outros dizem que foi uma asneira. Eu considero que foi uma asneira. E, portanto, aquilo que a Comissão acompanhou e aquilo que eu, como Presidente, tive o gosto de acompanhar foi um reverter dessa trajetória. Não é? Quer dizer, durante estes 4 anos, os últimos 4 anos em que eu fui Presidente, houve um retorno a uma aproximação com a Europa e com o mundo. Nós não nos podemos esquecer que Portugal teve 400 anos em que esteve fechado. Nós tivemos 3 séculos de Inquisição, tivemos quase um século de grande instabilidade política entre a República e a monarquia, depois tivemos 50 anos de ditadura e, portanto, é só nos últimos 30 anos é que Portugal saiu daquilo que era o seu atraso. E é, na minha opinião, é espantoso aquilo que foi possível fazer em 30 anos. Quer dizer, nós saímos da cauda da Europa e dos países da OCDE e atualmente estamos a mais da média daquilo que são os países da Europa e da OCDE. Ainda temos muito para fazer. Parte deste mérito, eu diria, deve-se talvez ao Mariano Gago. Eu acho que não foi o Mariano Gago, foi uma personagem que, em relação à ciência no concreto, não é? É indubitável. Mas não foi só ele. Eu gostava também de dizer que o Valente de Oliveira, que foi ministro antes dele e que também reconheceu as capacidades do Mariano Gago, também teve. O IBMC é criado na altura em que o Valente de Oliveira era ministro no governo português. E, portanto, houve personagens que contribuíram, muitas personagens. Aliás, não é um ministro que faz as coisas. Claro, e depois há toda uma academia que extraordinária, reage e que vai atrás. Quer dizer, toda a gente fica entusiasmada com aquilo que estão a fazer em todos os domínios. Eu acho que uma das coisas que o Mariano Gago fez muito bem foi dizer que todos os domínios do conhecimento eram importantes e que todos eles deviam ser desenvolvidos e que todos eles deviam ter a oportunidade de se desenvolverem no processo. E isso, para um país que saiu quase do tempo medieval, foi uma mensagem muito importante. Não é? Acho que a outra, para mim também, uma das grandes contribuições do Zé Mariano Gago foi a questão de trazer a ciência para o público. A divulgação da ciência, a questão do ciência viva, a questão de insistir muito sobre o diálogo necessário entre a sociedade e o conhecimento em geral. Acho que foi... Eu às vezes até, se calhar exagero um bocado, mas para mim foi talvez a coisa mais importante que o Zé Mariano fez, não é? Okay. Porque as outras coisas que ele fez eram expectáveis de uma pessoa que quisesse que o conhecimento avançasse, não é? Dar mais dinheiro para a investigação, dar mais dinheiro para a educação, ter a visão de que isto a longo prazo era preciso investir nos jovens, era preciso vir para a sociedade em geral, é preciso ter programas de divulgação a sério de aquilo que os franceses chamam la main dans la pâte, não é? Quer dizer, mexer, ir para os laboratórios, não é só aprender teoricamente.
Isto foi uma visão extraordinária do Zé Mariano, também não foi o único no mundo, claro, mas foi um dos poucos no mundo que apostou nesse processo. E, portanto, para mim, no Parlamento, para mim também a coisa que se calhar mais gosto me deu foi o Parlamento de Jovens. Não é? A organização e o acompanhar durante 4 anos, em que eu estive muito envolvido naquilo que eram o Parlamento de Jovens, foi uma coisa que me deu um gosto muito particular. É uma memória que eu tenho muito forte em relação a isso. Isso que me está a dizer vai de encontro aqui a uma preocupação uma preocupação minha que eu queria partilhar consigo. Nós estamos em plena época de pandemia, de crise sanitária, e a última vez que passámos por isto, com uma dimensão mais ou menos parecida, enfim, muito pior, mas de alguma forma semelhante, foi há 100 anos atrás, há 110 anos atrás, com a gripe espanhola. E quando começamos a ler os escritos da época, as resistências, as críticas, percebemos que há ali uma grande falta de conhecimento científico. Mas hoje em dia, quando abrimos a comunicação social, quando entramos nas redes sociais, parece que recuámos 100 anos e que estamos a assistir aos mesmos debates. Pois, eu acho que não estamos no mesmo ponto, não é? Quer dizer, já há muito mais conhecimento. Mas gostava de lembrar uma coisa a que se referiu que... Eu não duvido do conhecimento, sim. É a cabeça das pessoas, não é? E não sei se o tema dos negacionistas, dos movimentos anti-vacinas e, em última análise, de algum crescimento das chamadas terapias alternativas, não contribuem para esta iliteracia científica, sim, que uma parte da população parece padecer. Sim. Deixe-me voltar um bocadinho atrás, aos tais 100 anos, e lembrar uma coisa que muitos portugueses ou não sabem ou já se esqueceram. O Ricardo Jorge foi expulso do Porto, eu sei, por causa do confinamento. Do confinamento, não é? E nós temos visto por esse mundo fora, não é só em Portugal, sim, muita gente extremamente agressiva em relação a esta questão do confinamento, incluindo o senhor dos cabelos cor de laranja na Casa Branca, que está de sair. Vários, esperemos, não é? Quer dizer, para já ele ainda não fez a mala. Ainda não fez a mala. E está a pensar fazer estragos durante estes 2 meses que aqui estão. Mas, voltando à questão da iliteracia, eu estou... Obviamente que estamos todos muito preocupados com isso, não é? Porque em relação, por exemplo, às vacinas, as pessoas esquecem-se que a vacina não é para proteger só o próprio, é para proteger também todas as pessoas que estão à sua volta. É um gesto de comunidade, exatamente, é um gesto de cidadania. Portanto, o não querer ser vacinado é de um egoísmo, sim, absolutamente assustador, não é? Mas eu acho que eu nunca, não analisei, não estudei, não sei porque é que isto está a acontecer. Tenho algumas suspeitas, não é? Quer dizer, eu acho, às vezes, por exemplo, nós os investigadores, para termos financiamento, com as ideias que nós temos que quase prometer que vamos salvar o mundo. E, portanto, se você numa proposta de investigação não disser que aquilo é muito importante e que vai resolver uma data de problemas, você não tem financiamento. E, portanto, os investigadores em todos os domínios têm que exagerar a importância daquilo que estão a fazer, porque senão não têm financiamento para o fazer. E com os meios de comunicação é a mesma coisa. Se um jornalista vier falar consigo e você disser que não sabe, isto não é notícia. E, portanto, há uma pressão muito grande. É preciso polemizar, não é? E mais, há uma pressão muito grande para a gente, para nós, os que estão nas áreas da investigação, termos que exagerar a importância daquilo que a gente está a fazer. E quando a gente exagera e depois não faz aquilo que prometeu, obviamente que aparecem dúvidas. Então ele estava-me a dizer que íamos resolver os problemas todos do HIV, da malária, do não sei, e afinal ainda estamos com, sim, 1 milhão de mortes de malária, 1 milhão. Portanto, há também uma certa, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas isto é uma culpa generalizada. Há uma quase que somos forçados, os que estão a avançar
as fronteiras do conhecimento são forçados a exagerar aquilo que vão conseguir fazer, e quando tu exageras e não consegues, obviamente que há dúvidas. E, portanto, a mim não... E essas dúvidas alimentam todas estas E depois teorias. as fake news também não ajudam, não é? Claro. Portanto, tudo isto dá dezenas de teses de investigação para perceber porque é que isto acontece. Agora, que há uma enorme iliteracia do conhecimento, isso é verdade, não é? Aliás, houve 2 estudos feitos há uns anos atrás sobre a literacia em saúde dos portugueses, e ambos os estudos mostram que a nossa literacia em saúde é mediana, não é? Nem é muito boa, nem é muito má, é mediana. E que a literacia que nos falta muito é a literacia sobre o risco, a forma como nós encaramos o risco. Não é? Porque encarar o risco tem a ver com o que se sabe, mas também com o que não se sabe. E nós estamos dispostos a arriscar qualquer coisa quando não sabemos, se tivermos uma visão do mundo que é uma visão robusta do mundo. Claro. Se tivermos uma visão frágil, não arriscamos nada. Não é? Portanto, isto não é só o conhecimento que decide como é que nós encaramos o risco, e a vacina é um risco, não é? Porque as vacinas não são... Há muito poucas vacinas que são a 100% eficientes, não é? Mas, aliás, agora saíram as notícias, uma é 90%, outra é 94%, e isto vai evoluir. O que é que isto significa? Se eu pensar, mas e se eu for aqueles 10% que estão naquele lado? Que efeitos é que eu vou ter? Será que eu estou disposto a arriscar isso? Isso depende de cada um de nós. Claro. Não é? Quer dizer, você pode achar que sim, para si, mas pode não achar que seja o mesmo para os seus filhos ou para a sua mãe. Sim. E, portanto, a forma como nós entendemos e transmitimos as noções sobre o risco, e o risco que existe em tudo, atravessar a rua, atravessar a rua tudo aqui, a rua da Escola Politécnica, e ser atropelado por uma trotinete ou por uma coisa, é um risco. Claro. E, portanto, há uma iliteracia muito grande sobre a maneira como encarar a vida moderna, a vida em que nós estamos a viver hoje em dia. Não é? Eu queria agora voltar ao princípio. Queria falar um pouco do seu percurso de vida, que é, para mim, altamente surpreendente. Como já disse no início, nasceu em Moçambique, começou por estudar Engenharia, depois fez ali uma perninha pela filosofia e pela literatura, francesa, penso eu. E alemã. E doutorou-se em Física Teórica. Mas terminado o doutoramento em Física Teórica e depois de alguns trabalhos nessa área, que eu depois queria falar consigo, nomeadamente com os semicondutores, mudou-se para as ciências da vida nos Estados Unidos. Para além deste percurso académico, o Alexandre Quintanilha nasceu em Moçambique, estudou na África do Sul, investigou nos Estados Unidos e veio para Portugal, onde criou este legado único que falámos há pouco. Esta mescla de disciplinas e esta visão cosmopolita do mundo foram essenciais para se ter tornado o cientista que se tornou? Não sei. No seu caso concreto. Não sei. Eu acho que tive sorte, porque tive um pai e uma mãe muito diferentes. O seu pai era cientista também? O meu pai era cientista, ele estudou a genética dos fungos. Deixe-me só fazer aqui uma parte, que há pouco falámos lá fora, aqui no sítio onde nós estamos neste momento a gravar, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o seu pai tem um auditório com o seu nome, Aurélio Quintanilha. Eu não sabia. Sabia que havia um auditório em Coimbra, que foi onde ele ensinou durante muito tempo, e que depois do 25 de Abril foi inaugurado com o nome dele, e já lá estive. Aqui não sabia. Sim. Ou se calhar já soube e esqueci-me, não sei. Mas eu tive muita sorte, porque eu tive um pai e uma mãe, que sempre, aliás, porque tiveram vidas difíceis, complicadas. Eles viveram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e portanto, eles nunca fizeram qualquer pressão para eu seguir esta ou aquela carreira, viver desta maneira ou daquela maneira. Tudo aquilo, eles sempre encorajaram a minha curiosidade, a minha imaginação, permitiram
eu tive a sorte também de passar muitas das minhas férias a partir dos 14, 15 anos. Antes disso, na África do Sul, tínhamos amigos e íamos passar as férias. Eu ia passar as férias a Joanesburgo ou à Cidade do Cabo e eles vinham passar as férias a Lourenço Marques. Mas depois dos 16 anos, 15, 16 anos, eu ia muitas vezes vinha para a Europa passar as férias de verão. Eu fui um mau aluno. Eu até ao 5º ano do liceu, até ao 9º, agora como diz, era um aluno que passava com 10, 11, 9,5, mais ou menos. E no 5º ano tive um professor de Ciências Naturais extraordinário, o Francisco Lacerda, que em Moçambique, em Lourenço Marques, que fez uma coisa única, pegou em nós, nos alunos todos, e em vez de estar a estudar as ciências naturais através de um livro, levou-nos a ver ecossistemas diferentes. Levou-nos à Inhaca, à ilha da Inhaca, para ver os mangais, para ver as barreiras de corais, levou-nos aos museus de História Natural, um museu extraordinário que existia em Lourenço Marques, uma coisa incrível, fantástica, que tem uma coleção extraordinária. Levou-nos a visitar muitas áreas à volta, a ver os hipopótamos nos rios, os jacarés e por aí fora. E, portanto, eu, nesse 5º ano, ainda me lembro, no primeiro trimestre tive 10, que era a minha nota normal, no 2º tive 14, e os meus pais acharam aquilo um bocadinho estranho, e no último tive 19, e eu acho que eles foram à pauta ver se estava lá um a mais, porque não era o normal. E eu comecei a estudar nessa altura, mas a minha disciplina favorita de todas, naquele momento, foi a geometria descritiva. Eu achava a geometria descritiva uma coisa de uma elegância e no exame do 7º ano tive 20. Foi o único 20 que eu tive na vida, foi a geometria descritiva. E quando tive que decidir para onde iria, eu tinha muitos arquitetos na família. Na arquitetura não tinha muita matemática e eu queria também ter matemática e, portanto, escolhi engenharia civil. Mas a sua pergunta mas só frequentou durante um ano? Só frequentei durante um ano. Mas porquê é que... A minha pergunta era se esta mescla de disciplinas que passou na sua vida... Não sei explicar, não sei. Se a quantidade de sítios... Eu acho que isto teve a ver com as pessoas que eu fui conhecendo. Não é? Quer dizer, eu quando cheguei a Joanesburgo, matriculei-me em Engenharia Civil, estive um ano em Engenharia Civil, achei interessante. Mas quando cheguei ao 2º ano e entrei na sala de aula, só havia rapazes, não havia uma única rapariga. Não é? Eram para aí 100 matulões, que todos eles jogavam rugby, que é uma coisa que não me atrai particularmente. Todos eles bebiam imensas quantidades de cerveja, que é uma coisa que eu também não gosto. E eu achei que aquilo não era o sítio onde eu queria estar. E mudei-me para Física Teórica, que era um curso que tinha uma dúzia de alunos. Metade eram raparigas e metade eram rapazes, de todas as nacionalidades. As pessoas esquecem-se que Joanesburgo era uma cidade muito cosmopolita, era uma espécie de mini Nova Iorque, e eu adorei estar naquela turma que era muito pequenina, em que nós íamos à casa dos professores, estar com eles, discutir a matéria, adorei. E quando cheguei ao 3º ano, achei que devia tirar um ano inteiro, um luxo, para fazer uma sabática no meu curso, fazer coisas completamente diferentes. Filosofia, literatura alemã e literatura francesa. E foi, se calhar, a ideia mais inteligente que eu tive no meu curso. Eu, aliás, hoje costumo dizer que todos os alunos em todo o mundo deviam sair um ano da sua faculdade e ir a outra coisa completamente diferente no processo. Descobri a literatura alemã, que eu desconhecia, descobri a filosofia. A francesa já conhecia, porque o francês é uma segunda língua. Era muito importante na altura para nós. Adorei esse ano e depois continuei e escolhi a supercondutividade como tema de doutoramento. Mas acho que, isto foi, porquê? Porque é que eu tirei um ano de filosofia e francês e alemão? Porque conheci um professor de filosofia que me fascinou. Portanto, as pessoas foram mais importantes, na verdade as pessoas foram mais importantes. Sempre. Aliás, eu acho que a importância dos meus pais foi precisamente dar-me aquele mínimo de autoconfiança para eu achar sempre que o que eu quisesse fazer era capaz de fazer. Não é? E isso é uma coisa que é muito difícil de ensinar. Sim. Isso a gente aprende vivendo, claro. E com as pessoas que têm à sua volta. Portanto, para a filosofia foi um professor de filosofia, para a supercondutividade foi o meu orientador de tese, o Frank Nabarro,
que era um homem, era um dos grandes líderes na área da física do estado sólido, e quando acabei o doutoramento conheci um outro indivíduo, o Sidney Brenner, que depois, passados uns anos, recebeu o Prémio Nobel, e a quem ele veio a Joanesburgo porque a Universidade ia lhe dar um doutoramento honoris causa, e eu fiquei como uma espécie de chaperone. Eu era o moleque que levava o senhor durante 3 dias a ver Joanesburgo, e ele foi o homem que descobriu o funcionamento do RNA, e era um indivíduo assim pequenino, muito peludo, com umas sobrancelhas muito cheias de pelos e os pelos a sair dos ouvidos, uns olhos lindíssimos. E eu disse-lhe que eu tinha adorado fazer física teórica, aliás, que eu acho que a física do princípio do século XX é a disciplina das fronteiras, não é? Claramente, mas que agora a biologia molecular estava a aparecer, a genética, e eu se calhar queria ir para a biologia. Mas estava com medo, porque eu estava a acabar o doutoramento, será que tinha que começar tudo outra vez? E ele olhou para mim com aqueles olhos lindíssimos e disse, mas se é isso que tu queres fazer, faz. E é daí que vai para os Estados Unidos. E eu comprei um bilhete de ida, porque eu não tinha dinheiro para ida e volta, para Berkeley. E não sabia para onde eu ia em Berkeley. E fiquei 6 meses com um salário como é que se diz, de técnico de laboratório, eu que já era doutorado, a lavar material de vidro e a aprender a matar ratos para depois começar o pós-doc a seguir no processo. E foi muito difícil os primeiros 2 anos, não é? Que os meus amigos todos estavam em Moçambique e na África do Sul, os meus pais também. Os meus pais já estavam muito velhinhos, e portanto os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Mas foi provavelmente a decisão mais inteligente que eu tive na minha vida. Então deixa-me só voltar aqui ao seu doutoramento. Sim. Durante o seu doutoramento teve a trabalhar com os supercondutores. Eu há bocado disse semicondutores, mas são os supercondutores. Estávamos aqui no campo da física dos materiais. Exatamente. E o seu estudo tinha como objetivo, penso eu, mostrar como é que as imperfeições cristalinas tinham influência nessa supercondutividade. Exato. A conclusões é que chegou? A que material é que... O que nós sabíamos é que materiais supercondutores, nos quais eram introduzidas ou imperfeições químicas ou imperfeições físicas, no caso de deslocações cristalinas, que esses supercondutores, de um certo tipo, tinham uma esterese muito grande na transição normal para supercondutor. Portanto, quando se aquece o supercondutor, ele a certa altura deixa de ser supercondutor. Quando se aumenta a corrente elétrica no supercondutor, os campos magnéticos à sua volta também destroem a supercondutividade. Mas, se tiverem imperfeições, o campo magnético tem mais dificuldade em penetrar o material e, portanto, ele fica supercondutor durante mais tempo. Isso tem aplicações práticas? Tem aplicações práticas no facto de que em supercondutores que transportam grandes quantidades de eletricidade e que, portanto, produzem campos magnéticos fortíssimos, é possível manter esses campos magnéticos fortíssimos graças ao facto que elas não destroem a supercondutividade. Portanto, aumenta a esterese do processo normal supercondutor normal. E o que eu fiz foi, teoricamente, mostrar de que é que isso é assim. Portanto, eu não fiz nenhum trabalho experimental. Sim. Felizmente, tínhamos uma jovem no mesmo laboratório que estava a fazer todo o trabalho experimental e eu fiz a teoria para explicar aquilo que se passava na parte experimental. Voltou a trabalhar com essas áreas dos supercondutores? Não, eu mais tarde, o meu orientador de tese veio para Berkeley e disse-me que eu tinha trabalhado com ele como aluno e ele agora queria perceber um bocadinho mais de biologia e vinha trabalhar comigo. Inverter os papéis. E, portanto, nós fizemos um artigo, ele esteve 6 meses em Berkeley e foi um período muito interessante, porque ele também conseguiu, mas principalmente ele, conseguiu mostrar como é que as deformações das membranas biológicas podem evoluir e qual é a importância disso, por exemplo, no envelhecimento dos eritrócitos. Os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, ao envelhecerem, vão perdendo membrana. Certo. E ninguém sabia muito bem como é que isso acontecia.
E o que ele mostrou, teoricamente, e o paper que nós publicámos juntos, mostra como é que isso é possível quando há deformações na membrana que são o resultado de processos oxidativos, que era o que eu estava a estudar na altura, na membrana do eritrócito. E esse artigo, ainda hoje, foi há 40 anos, eu estive a olhar, curiosamente, houve uma investigadora portuguesa que está na Alemanha nesta altura, que me fez uma pergunta sobre isso e eu fui ver o artigo novamente, foi de 1980, num jornal de Química Física, ainda por cima. Portanto, é o primeiro e único artigo que eu tenho de Química Física, foi também nessa área. Mas, porque nessa altura já estava a estudar as membranas biológicas. Eu estava nessa altura a tentar perceber quais eram os efeitos do stress oxidativo sobre os seres vivos, não é? E a minha era usar técnicas de física, portanto eu usava ressonância magnética, eletrónica e nuclear, usava... coisas muito recentes na época, não é? Relativamente recentes na época. E até os grandes aceleradores de raio-x, para tentar perceber o que é que acontecia quando o stress oxidativo sobre os seres vivos aumentava, não é? A gente esquece que nós vivemos, a gente esquece que o oxigênio é tóxico, não é? O oxigênio oxida, não é? É por isso que o vinho se estraga, certo. É por isso que a borracha fica mais dura, é por isso que a manteiga se estraga. E, portanto, o exercício físico, por exemplo, tinha essa importância. Uma das áreas que também me deu muito gozo estudar foi o que é que acontece. Será que o exercício físico intenso, no qual nós consumimos até 10 vezes mais o oxigênio que consumimos quando estamos quietos, claro. Quais são os efeitos disso nas nossas membranas? Nos nossos tecidos, okay. E principalmente nas membranas biológicas, mas também nos mecanismos de reparação e de proteção que temos no nosso corpo. Quer dizer, a gente esquece que quando o oxigênio apareceu à superfície da Terra, que foi quando apareceram a fotossíntese, não é? 99% de tudo o que existia morreu, porque não tinham defesas contra o oxigênio. E, portanto, isso chama-se até às vezes o holocausto do oxigênio, porque todas as espécies que existiam na altura morreram. Estamos a falar que é de bactérias... 3 mil milhões de anos, e as primeiras algas, os primeiros organismos multicelulares que estavam a aparecer. E, portanto, nós, felizmente, temos no nosso corpo, em todas as nossas células, raras exceções, porque há doenças genéticas em que isso não acontece, temos mecanismos de reparação e de proteção muito importantes. E é por isso que toda a gente hoje em dia diz que a gente tem que comer muitos antioxidantes, não é? Quer dizer, a propaganda dos antioxidantes está em todo o lado, nos cremes para as senhoras, na alimentação que a gente come. Não há ninguém que não venda a capacidade antioxidativa das cenouras. Esquecemos que isso tem a ver com o oxigênio, não é? Esquecemos que isso tem a ver com o oxigênio. E, portanto, uma das coisas que nós conseguimos mostrar, não fizemos isso em humanos, porque eu não estava a trabalhar com humanos, foi que exercício físico intenso pode dar origem a danos significativos em várias partes do nosso corpo, mas que exercício físico regular faz com que os nossos mecanismos de defesa e de proteção sejam induzidos no processo. Agora, o que eu não sei é se isto também funciona para os humanos. É provável que sim. Eventualmente sim. Nós estudámos tudo em ratinhos e em cobaias. E também não sei a idade em que, quando as pessoas começam a fazer exercício regular, a partir de que idade é que já não há indução dos mecanismos de reparação. Portanto, aqueles indivíduos que aos 60 anos vão comprar a roupa toda mais chique que existe para começarem a correr ainda ali. Podem ir a tempo ou talvez ainda podem ir a tempo ou não, não sei. Tem outros benefícios do exercício, não é? Sim, traz articulações, outros, mas a questão do oxigênio ainda não está muito bem estudada. No seu currículo, o Alexandre tem muitos outros feitos, mas um desses feitos é a criação ou a participação na fundação em três centros de investigação de referência em Portugal, todos eles ligados à Universidade do Porto. O Instituto de Biologia Molecular e Celular, o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica e o tal consórcio I3S, Instituto de Investigação e Inovação.
Quer-nos falar um pouco de cada um destes institutos, qual o seu papel? A minha maior contribuição de longe foi na criação, na fundação, na criação e na direção do Instituto de Biologia Molecular e Celular. Quando eu cheguei a Portugal, em 1990, no início dos anos 90, apareceu o programa Ciência, que permitiu que se formassem massas críticas de pessoas que se juntavam a fazer determinadas áreas. E no IBMC, o que aconteceu é que várias faculdades da Universidade do Porto e vários centros de investigação que existiam no Porto estavam a trabalhar em áreas complementares. Não é? Portanto, tínhamos grupos muito fortes em neurologia e tínhamos gente muito forte a trabalhar em doenças genéticas neurológicas. E, portanto, fazia sentido juntar estas duas. Tínhamos grupos muito fortes na imunologia e grupos muito fortes na área do stress. E como muitos dos mecanismos de reação imunológica também são parecidos com o do stress, fazia sentido trazer estes dois grupos, juntar os grupos. E uma terceira grande área que era a biologia estrutural. Tínhamos gente muito boa a fazer trabalhos em raio-x, em ressonância, portanto, eles serviam quase como que a matéria necessária para tentar perceber o que acontecia às moléculas que estavam a ser afetadas ou pelas doenças, ou pelo stress, ou pelo envelhecimento do processo. E, portanto, o IBMC parece como uma constelação, é um agregador desta gente, nestas 5 grandes áreas, em que 2 a 2 eram complementares e a terceira servia uma espécie de argamassa no processo. Isso deu-me, eu acho que vindo de Berkeley também me deu alguma liberdade, porque os portugueses ainda hoje acham que tudo o que vem lá de fora é necessariamente melhor. Sim. Nós sofremos um bocadinho ainda deste complexo de inferioridade. Quem esteve em Oxford, quem esteve em Cambridge, tem logo um gabarito. Mas neste caso foi bom, não é? Neste caso foi bom porque ajudou a abrir umas portas. Provavelmente. Mas vindo de Berkeley também dava alguma credibilidade e, portanto, foi possível juntar. E isso foi digamos, o grande trabalho que me deu imenso gosto. Não foi fácil, porque era muito difícil. Você não força grupos a colaborarem uns com os outros. Eles têm que fazer por si próprios, não é? Por aí. Depois, o Instituto de Engenharia Biomédica, eu não tive quase nada a ver. Isso foi uma criação, essencialmente, do Mário Barbosa. Mas, como havia ligações já fortes entre estas duas instituições, no início, no fim dos anos 90, quando aparece aquela oportunidade de se criarem os primeiros laboratórios associados em Portugal, fez todo sentido que a bioengenharia se juntasse a uma biologia básica e aplicada que estávamos a fazer. Por outro lado, o Mário Barbosa já tinha muitas interações, e os engenheiros que estavam no Instituto de Engenharia Biomédica também já tinham muitas interações com ele, e, portanto, a noção de criar um laboratório associado que fossem estes dois institutos faria todo sentido. E depois, de uma forma natural, até me pediram para eu depois ser o presidente também do INEP, do Instituto de Engenharia Biomédica, porque, como era o diretor do laboratório associado, fazia sentido equilibrar este processo. O último eu dei o pontapé de saída, porque eu depois afastei-me, mas a ideia de juntar o IPATIMUP, que é a criação do Sobrinho Simões, do Manuel Sobrinho Simões, e que era um laboratório associado com este outro laboratório associado, que era o IBMC INEB, foi uma ideia que o Manuel Sobrinho Simões, o Mário Barbosa e eu achámos que fazia sentido e, portanto, passaram para essa fase e agora está em funcionamento. O Mário Barbosa foi o seu primeiro diretor, atualmente o diretor é o Cláudio Sunkel, e eu imagino que isto é mais um exemplo da importância das massas críticas criadas para resolver problemas. E estamos perante laboratórios e centros associados e centros de investigação de nível internacional. Sim, mas eu acho que a grande maioria eu acho que há um número muito grande de grupos de investigação em Portugal hoje em dia que não tem nada que se envergonhar em relação àquilo que é feito pelo mundo fora. Nós temos gente de imensa qualidade, temos publicações de imenso prestígio e, portanto, nós estamos hoje perfeitamente, em muitas áreas, estamos ao nível do melhor que se faz lá fora.
Continuamos ainda com esta ideia de que a opinião de lá de fora é capaz de ser... Está muito enraizada. Sim, está muito enraizada. Eu não quero ser injusto, porque às vezes também é muito bom nós não acharmos que estamos a fazer tudo bem. E, portanto, trazer pessoas de fora que nos possam ajudar e que nos possam criticar e ajudar a construir de outra maneira também é muito útil, não é? Mas eu às vezes sinto que esta coisa do lado de fora, nós continuamos a sentir um bocadinho aquele complexo de inferioridade que é pouco, mas que ainda existe. Mas depois, no meio de todas estas atividades, e enquanto tinha este papel tão ativo na investigação, o Alexandre Quintanilha envolve-se numa coisa inesperada, que eu confesso que não fazia a mínima ideia, que foi convidado para presidente da comissão que dá origem à lei atual da toxicodependência, há 20 anos atrás. Conte-me como é que foi essa experiência e como é que de repente surge aqui, aqui de uma forma, mais uma vez, de uma forma tão marcante que nós temos esta lei em Portugal. Esta lei existe há 20 anos, é uma lei de referência até a nível internacional. E há pouco estávamos a conversar que o realizador norte-americano Michael Moore, de quem eu sou um assumido fã, num dos seus últimos documentários, quando quis falar do combate à toxicodependência no mundo, o caso de exemplo que ele encontrou e veio cá filmar foi o caso português. É uma história muito interessante e eu acho que tem a ver com... a palavra aí é a palavra confiança. Eu um dia estava em casa e recebi um telefonema, de um dos governantes na altura, a convidar-me para eu presidir. Estavam a pensar criar este grupo. Tem um grupo de trabalho para estudar a lei? De trabalho para estudar, para propor uma lei, o desenho de uma lei, e ele telefona-me e pergunta-me se eu estaria disposto a ser presidente desse grupo. E eu desatei-me a rir. Não é? Aliás, aconteceu a mesma coisa quando eu fui convidado para ser deputado. Não é? Quando o António Costa me falou disso, eu também desatei a rir. Eu disse, eu não tenho experiência nenhuma. E a resposta foi muito inteligente nos dois casos. Eles ambos disseram, é precisamente porque não vem com ideias feitas e que nós conhecemos o seu trabalho noutras áreas, que achamos que é a pessoa indicada para presidir sem ideias já feitas, nem para um lado, nem para o outro, sobre esta questão. E o que foi um grupo do que há de melhor em Portugal, não é? As pessoas mais conhecedoras da matéria. Era um grupo de 6 ou 7 pessoas que trabalharam de uma forma absolutamente extenuante e exaustiva durante 5 meses para porem cá fora um documento que era uma proposta da estratégia da luta contra a toxicodependência. E uma das coisas... Que era um flagelo enorme há 20 anos atrás. Não é? As drogas duras eram um flagelo enorme. E eu posso lhe dizer que das coisas que mais me marcaram neste trabalho é que nós insistimos em fazer debates públicos sobre esta questão em vários pontos do país. E, portanto, alugávamos salas de espetáculo, anunciávamos que lá íamos e queríamos ouvir a população e dizer o que a gente estava a fazer. E das memórias mais, eu não sei, quase que perturbantes que eu tenho, foi de pessoas que vinham no fim da nossa palestra, da nossa conversa, vinham-nos agradecer por aquilo que estávamos a fazer, não é? E foi uma coisa extraordinária. Nós, em 5 meses, preparámos um documento, cada um dos membros do grupo preparou um capítulo sobre vários temas, eu agora não me lembro exatamente, mas esse documento foi entregue passados 5 meses e meio e, passado muito pouco tempo, o Governo transcreve o documento quase linha por linha para um decreto-lei que depois foi aprovado e que hoje serve de base para aquilo que muitos países do mundo inteiro... Inspirador ainda hoje do processo. Não é? Porquê é que eu aceitei? Olha, se calhar porque eu não se esqueça que uma das razões que a gente saiu de São Francisco e da área da Baía de São Francisco, de Berkeley, foi por causa da SIDA.
nos anos 80, esta segunda década que eu passei nos Estados Unidos, a década de 80 foi uma década que foi um flagelo para São Francisco e para Nova Iorque. E, portanto, no fim dos anos 80 era impossível nós irmos a um almoço, irmos a uma festa, que não houvesse alguém ou várias pessoas que conheciam alguém ou que tinham alguém de família que estava a morrer. Estávamos perante uma pandemia. Era uma pandemia mais lenta. Desculpa, a pandemia ainda está cá. Ainda está cá, claro. Mas ao contrário desta... Não, desculpa, ainda está a matar 1 milhão de pessoas por ano. Eu sei. Não devia ter usado o passado. Mas e a gente esquece disso. Esquecemos porque disso. Ainda não temos vacina. Sim. E os tratamentos existem, felizmente, mas também são difíceis. Sim. No fim dos anos 80, quem tivesse SIDA sabia que ia morrer, claro. Não é? Porque não havia tratamento nenhum. E, portanto, o fim dessa década na área da Baía de São Francisco, como se chama, para nós, para mim e para o Richard, tornou-se muito difícil e pesado. E nós, a certa altura, decidimos, nós temos que sair daqui para ir para um sítio em que este assunto não é o assunto de todos os dias. Sim. Não é o assunto que invadia a nossa vida por aí fora. Portanto, quando apareceu, e eu percebi que também em Portugal a toxicodependência estava a ser responsável por mortes de muitas de pessoas com HIV. Partilha de seringas, essencialmente. Exatamente. Não é? E um dos grandes sucessos desse nosso trabalho da lei é que as infecções por HIV diminuíram 90% durante os últimos 20 anos em que nós temos. Portanto, é uma história de sucesso não só em relação à droga em si, mas em todas as outras doenças que são associadas, que não é só o HIV, não é? Quer dizer, o HIV também, quando a pessoa é infectada, também permite muitas outras doenças de aparecerem, como as tuberculoses e por aí fora. E, portanto, eu não sei se isso passou pela minha cabeça. Achei o desafio tão fascinante e achei que seria uma oportunidade para eu conhecer melhor o Portugal, que eu não conhecia. Eu não cresci cá, não é? Portanto, vem cá fazer o terceiro ano do liceu, não é? Exatamente, do liceu no Pedro Nunes. Conhecer aquilo que havia de melhor, a nata da gente que estava a trabalhar na área da neurologia, na área da psiquiatria, na área dos cuidados primários. Foi uma oportunidade que eu... Foi um banho de realidade. Foi um banho de realidade, mas muito positivo. E com resultados que ainda hoje estamos a sentir e a experienciar. Eu diria, quase aqui a encerrar esta nossa conversa, que o legado que o Alexandre Quintanilha construiu de forma consistente e exemplar ao longo destes anos é, na minha opinião, acima de tudo, um legado de cidadania. É um legado de diálogo entre a investigação pura e a aplicação do conhecimento, é um legado de diálogo entre as ciências exatas e naturais com as ciências humanas e sociais, como falámos há pouco, mas, acima de tudo, é um legado que mostra como a ciência é essencial para o reforço da sociedade em que vivemos, como a tolerância e a aceitação do outro e para a defesa da democracia. Estou errado nesta minha percepção? Isso é um bocadinho grandioso demais. Mas eu acho que o seu trabalho é grandioso. Mas eu acho que aquilo... Há uma frase que eu agora repito muitas vezes, e se calhar a gente vai ouvir isto muitas vezes de mim. Há uma frase de um jornalista inglês, que depois foi para Chicago trabalhar, em que ele dizia que a função principal da educação, mas eu gostava de mudar a educação para conhecimento, a função principal do conhecimento é transformar espelhos em janelas. E eu acho que isto é de uma... Se eu quisesse, digamos, definir-me a mim próprio, gostaria que isso fosse aquilo que eu tentei às vezes e consegui fazer em certos momentos. É fazer com que a gente tenha a capacidade de deixar de se concentrar sobre si próprio, que isto tem nuances muito curiosas, não é? O espelho enfatiza o narcisismo. Não é? A gente deixar de olhar para si próprio, de olhar para as suas ideias e ver para além disso. E ver para além disso e ver o mundo extraordinário em que nós vivemos, com pessoas jovens e não tão jovens que as coisas todas sobre o clima que os jovens nos trouxeram aí à nossa atenção recentemente
Temos um mundo em que, apesar dos senhores dos cabelos cor de laranja na Casa Branca e do outro senhor que está em Brasília e de alguns outros que estão o Xi Jinping e na Índia e noutros sítios, nós vivemos numa sociedade cheia de gente inspiradora. E a minha sorte foi conviver com muita dessa gente altamente inspiradora, muito trabalhadora e com vontade também de criar e de avançar o conhecimento em muitos domínios diferentes. Não é? Mas eu diria que o próprio Alexandre é uma pessoa inspiradora e por isso é que esta conversa foi tão agradável. Alexandre Quintanilha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por ter, com todo esse entusiasmo, ter partilhado aqui as suas experiências de vida, e nós despedimos. Para a próxima semana regressamos com outro convidado e um outro tema em Ciência com Impacto. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.